E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Resumir. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode, de verdade, mudar o jeito como as pessoas enxergam a vida, o trabalho, os relacionamentos, tudo. Nós vamos falar sobre mindset, um conceito que a psicóloga Carol Dweck apresentou para o mundo e que é simplesmente revolucionário. Bora começar? Vamos pensar um pouco nessa pergunta. Quando a coisa aperta, quando fica difícil de verdade, qual é a reação mais natural? É aquela energia que vem da dificuldade ou é um certo pânico ou medo de falhar que paralisa? A resposta para essa pergunta, que todo mundo já se fez, revela uma coisa fundamental sobre nosso potencial. Pois é. E é exatamente aqui que a Carol Dweck entra. Depois de passar décadas pesquisando, ela descobriu uma coisa incrível. Não é o talento puro ou a habilidade que define a gente, mas sim a nossa atitude em relação a eles. E essa atitude, bom, é isso que ela batizou de mindset. É a crença central que a gente tem sobre como as nossas próprias qualidades funcionam. Então, nesse nosso resumo de hoje, a gente vai explorar os dois tipos de mindset que basicamente governam as nossas vidas. Vamos entender como eles conseguem criar realidades que são completamente diferentes e, o mais importante de tudo, como a gente pode escolher aquele que leva para o crescimento e para o sucesso. O primeiro deles é um mindset fixo. Sabe aquela ideia de que a gente nasce com uma quantidade limitada de inteligência, de talento, de personalidade? É isso. É como se as cartas do nosso baralho fossem distribuídas no nascimento e fim de jogo. Para quem tem esse mindset, a vida acaba virando um grande teste para provar o tempo todo que recebeu uma mão de cartas boa. Olha que forte essa citação do golfista Ernie Els. Ela mostra perfeitamente o perigo que é pensar assim. No mindset fixo, um fracasso não é só um acontecimento isolado. Ele vira parte da identidade da pessoa. A falha deixa de ser uma ação, eu falhei nisso, e se transforma numa definição para a vida toda. Eu sou um fracasso. E o mais interessante é ver como isso funciona na prática, no dia a dia. O objetivo principal vira parecer inteligente, não importa o custo. E o esforço? O esforço é visto como sinal de fraqueza, uma coisa para quem não tem talento de verdade. Diante de um obstáculo, a reação mais comum é culpar os outros ou simplesmente jogar a toalha. E desafios novos? Melhor evitar, né? Porque eles trazem o risco de expor uma suposta falta de talento. Mas, felizmente, existe uma alternativa muito poderosa para essa visão. É o que a gente chama de mindset de crescimento, que é uma forma completamente diferente de enxergar o mundo e o nosso lugar nele. O mindset de crescimento é basicamente acreditar que as nossas habilidades mais básicas podem ser cultivadas com esforço, com dedicação. A verdade é que ninguém sabe do que uma pessoa é capaz com anos de paixão, de trabalho duro, de treino. O talento é só o pontapé inicial. Essa comparação aqui deixa tudo preto no branco. Para o mindset fixo, um desafio é uma ameaça. Já para o mindset de crescimento, é uma oportunidade de aprender. O esforço deixa de ser sinal de fraqueza e vira o caminho para se tornar muito bom em algo. O feedback não é mais uma crítica pessoal, e sim uma informação valiosa. E os contratempos, em vez de definirem quem a gente é, se tornam lições. E quem melhor para falar disso do que o Michael Jordan? Muita gente olha para ele e pensa, nossa, puro talento natural. Um exemplo de mindset fixo. Mas o próprio Jordan dizia que o sucesso dele não veio de um dom, e sim de trabalho incansável e de uma mentalidade de nunca parar de melhorar. Para quem não sabe, ele foi cortado do time de basquete no colégio, mas ele usou isso como combustível para se tornar o maior de todos os tempos. Agora a gente vai entrar numa parte que é muito prática e, olha, surpreendente da teoria do mindset. O jeito como um elogio pode impactar a gente, principalmente as crianças, mas que na verdade serve para todo mundo. Parece uma pergunta esquisita, né? Porque, poxa, elogiar a inteligência de alguém deveria ser uma coisa boa, um incentivo. Mas o que as pesquisas da Dweck mostraram foi algo de cair o queixo. O que acontece é uma espécie de efeito dominó, e não é pro lado bom. Quando a gente elogia alguém por ser inteligente ou talentoso, sem querer, estamos reforçando o mindset fixo. A pessoa começa a fugir de desafios para não arriscar perder aquele rótulo de gênio. Aí, quando as coisas ficam difíceis, a confiança vai lá para baixo e, o mais irônico de tudo, o desempenho geral, no fim das contas, piora. Então, qual é a saída? O segredo é elogiar o processo. Em vez de falar, nossa, como você é inteligente, que tal tentar, adorei o esforço que você colocou nisso, ou que estratégia legal que você usou para resolver esse problema. Esse tipo de elogio foca naquilo que a pessoa pode controlar, e com isso cultiva um mindset de crescimento, mais resiliência e, claro, amor por aprender coisas novas.
Tá, tudo isso é super interessante, mas a pergunta que não quer calar é: e agora? Como é que a gente aplica isso na nossa vida? Vamos para a parte final, que é a mais poderosa de todas: a jornada de crescimento pessoal. E aqui vem a melhor notícia que a Carol Dweck poderia nos dar. Um mindset não é um traço de personalidade que a gente carrega para sempre. É só uma crença. E a grande vantagem das crenças é que elas podem sim ser mudadas com um pouco de consciência e esforço. A Dweck nos dá um mapa, um plano de 4 passos bem claros para essa mudança. Primeiro, ouça. É preciso aprender a identificar aquela vozinha interna do mindset fixo, sabe? Aquela que fala, e se eu não conseguir? Segundo, reconheça. Perceba que existe a opção de não acreditar nessa voz. Terceiro, responda. Converse de verdade com essa voz, mas usando uma perspectiva de crescimento. E por último, o passo fundamental, haja. Comece a tomar atitudes de acordo com essa nova mentalidade. E aqui estão alguns exemplos práticos de como essa nova voz pode soar. Em vez daquele pensamento de derrota, eu não consigo fazer isso, basta adicionar uma palavrinha mágica no final. Eu não consigo fazer isso ainda. Trocar eu cometi um erro por erros me ajudam a aprender. Transformar isso é muito difícil em isso vai exigir tempo e esforço. Essa pequena mudança no nosso diálogo interno pode fazer uma diferença gigantesca. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. Ter um mindset de crescimento não significa nunca mais falhar. Significa ver cada desafio, cada obstáculo como uma chance de se desenvolver, de aprender, de ser um pouco melhor. Então, qual desafio, seja ele grande ou pequeno, pode ser o primeiro passo nessa jornada de crescimento a partir de hoje?